Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. Ministério Pão Vivo. A gente prossegue nessa jornada de conhecimento, de aprendizado na palavra profética. Apocalipse capítulo 17, verso 11. Assim está escrito: e a besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede dos 7. Incrível como João deve ter assimilado estes ensinos, até porque ele estava no Espírito, ele foi especialmente, aliás, ele assumiu uma outra dimensão da sua vida para poder ver o que ele viu. E mesmo em espírito, mesmo em outra dimensão, o anjo viu que João estava admirado e espantado, mas a chance dele aprender, dele descobrir aquele mistério foi muito grande, pois o informante dele era o anjo do Senhor. Era um daqueles mesmo que tinha as 7 taças dos últimos flagelos da ira de Deus. E então, depois de ter explicado, mostrado para João, aliás, ele tinha começado as instruções. Ele havia dito que a besta que era, isto é, aquela besta que João vira com 7 cabeças e 10 chifres, com aquela meretriz assentada sobre ela, o anjo já tinha introduzido a lição. A besta que era e já não é, está para emergir do abismo. E os habitantes da terra vão ficar admirados vendo a besta que era e já não é. Mas o anjo especificou, mostrou aquela exceção, que aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, isto é, estes nomes foram escritos antes da fundação do mundo. Estes, de modo nenhum, irão admirar a besta, isto é, o seu carisma administrativo, político e a sua transcendência. Os marcados, ou seja, inscritos no livro da vida, não se iludem e não vão se iludir com nada, enquanto os outros estarão adorando, estarão admirados, estes permanecerão sérios, permanecerão na santidade. Lembrem
que na abertura, na introdução do vídeo, a gente citou aquele verso que é um desafio para nós, aquele verso de Hebreus, aos Hebreus capítulo 12 e verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Os inscritos no livro da vida, eles têm como estilo de vida a santificação, a pureza. Eles não se mesclaram com o mundo e seus costumes, e muito menos irão se macular diante da besta. Então, após dar estas informações básicas sobre a besta, aí então ele foi dar os detalhes. Ele falou do sentido. Aqui tem sentido e a sabedoria. E aí então aquela ordem que a gente tem que fazer tudo para, assim como João gravou tudo e escreveu para nós devemos nos esmerar para conhecer, para aprender e não esquecer. Ele disse, aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes em que a cidade está edificada. São também 7 reis. Então, 2 sentidos. Isto é, essas 7 cabeças da besta, ele está dizendo, tanto tem sentido para ser uma cidade, ou seja, 7 montes em que a cidade está edificada, como também 7 reis. A gente já aprendeu. Não adianta, não precisa polemizar, não precisa questionar. O anjo está falando de Roma. É a cidade de Roma. A gente vai ver que todo o contexto, que toda a ação, todo o reinado da besta tem a ver diretamente com a cidade de Roma. Mas outro significado são também 7 reis. Então, 7 cabeças, 7 montes. 7 cabeças, 7 reis. Aí então, a clareza. 5 já caíram. Já aprendemos que estes 5, que na época da visão, na época em que João estava ouvindo o anjo, no período do Império Romano, já tinham passado 5 impérios absolutos: o Egito, a Síria, Babilônia, Pérsia e Grécia. E ele continua: um ainda
existe. Qual império que existia no tempo do Apocalipse? Claro, Roma. Ainda existe. O outro, esse outro é um perigo, hein? O outro ainda não veio. E quando? Aqui fala de tempo futuro. E quando vier, há de durar pouco. Este outro aqui, que ainda não veio, que virá e vai durar pouco. Ou seja, a profecia é clara. É a besta, o anticristo. Então, ele continua. Veja que magnífico. Quando vier, vai durar pouco, a gente já aprendeu. Vai durar só 3 anos e meio. Que nós ainda iremos falar muito nesse tempo. E a besta, que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Esse miserável tem um destino dramático. Mas continuemos na somatória de tudo. Este outro que está para vir é também o 8º. Isto é, porque já passaram 5, já veio, já tinha o existente, 6, o outro que ainda não veio, e na somatória, então, 8 reis. E ele conclui, ele procede do 7. Ele é um daqueles 7, é ele mesmo. E o anjo repete, e ele caminha para a destruição. O que a gente já viu em vídeos anteriores, mas em cada vídeo nós temos que usar aquela lei da pedagogia, que a repetição ela tem uma validade extraordinária dentro do ensino, para que o aluno, o discípulo, nós gravemos cada detalhe. Aleluia, por este aprendizado, por esta revelação. Mas antes de tudo, aleluia, por termos o nosso nome escrito no livro da vida. Aleluia, porque fomos comprados pelo sangue de Jesus. Se você ainda não faz parte dos inscritos, lembre, Deus te ama. Ele fez a parte dele, só depende de você. Lembre que Jesus disse para os judeus, e vale para mim, vale para você: se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Vem comigo nos demais vídeos. Olha, as lições que nos esperam são magníficas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz.
Aleluia. Amém e amém.